Ok, eu sei que você deve estar surtando depois de ler o DPD-4, mas calma, respira. Hoje iremos falar algumas coisas sobre o DPD-4 que eu acho importante falar aqui. Atenção, não recomendo para quem não terminou de ler ou ainda não leu assistir a esse vídeo, porque, sério, tem muito plot nesse livro e eu vou falar sobre algum deles aqui. Então, se você não leu o livro todo ainda, acho melhor que você não assistir, né? Pra não pegar spoiler dos grandes e perder a sensação. Ai, meu Deus! Bom, eu não fiz roteiro nem nada planejado, então só vamos conversando mesmo. Agora chega de enrolação e bora começar. Nada é o que parece? Bom, se você leu o DPD-4 que nem eu, isso com certeza vai fazer mais sentido. Porque, como assim, cara? O final do livro não tem explicação alguma, tipo, nem eu, nem a protagonista, nem ninguém tá entendendo carambolas o que tá acontecendo. E por que o Scorpio fez isso? O que a Laélia tava fazendo ali? Tipo, a mulher sumiu por 9, sei lá, 10 anos, sumiu por décadas. E do nada ela aparece com os vilões. Por que o Scorpio fez isso? Que promessa é essa da Persephone e do Iron? E o que tá acontecendo? Midi, como assim verdadeiros vilões? Bom, tem algumas teorias que são bem ridículas e nada a ver, mas tem umas que fazem sentido sim, vai. Então, bora mostrar minhas teorias. Bom, eu tô aqui gravando e primeiro eu vou começar a falar sobre lá o pai e o Scorpio. E que doideira é essa? Como assim eles estão se juntando? Tudo começa nessa parte quando o Floriante é preso pela Persephone, já que a culpa é dele, não, dela. E aqui, quando o Scorpio chega, ele fala: o plano está completo. Ou seja, Floriante ser preso estava nos planos dele, então ele já tem um plano. Depois dessa cena aqui, Aidon, eu não estava mentindo no outro dia. Mentindo o quê? Como assim? O Scorpio e o pai da Amora estavam conversando? O que eles estavam conversando? Será que eles têm um plano sobre isso? Será que isso daqui é tudo um plano e que na verdade eles só estão, sabe, enganando? E também, se o pai da Amora é realmente do mal, cara, isso não faz muito sentido, porque por que a Stena se casaria com um homem que quer destruir a própria família? Não faz sentido. Eu acho que talvez eles estejam enfeitiçados, amaldiçoados, ou seja só um plano. Mas quando a Stena fala aqui, ó, lembre-se que você fez isso para protegê-lo. Aí que eu pensei? Será que naquele dia, lá em O Caderno de Maldades do Scorpio 2, quando o Floriante foi lá no castelo para poder impedir a Pandora, e ele viu esse homem aí, continuando porque eu fui interrompida. Enfim, ignora que eu fui interrompida, mas eu penso, na minha cabeça, eu sei que não tem nada de coisa sobre isso, mas na minha cabeça eu criei que, tipo, será que naquele dia lá teve uma reunião sobre os poderes da Amora ser o contrário dele, e aí eles tiveram uma reunião que eles planejaram tudo isso no futuro e que eles têm um plano A, B, C, sei lá, que isso daqui é tudo planejado, que eles, tipo, sabiam que tinha possibilidade de acontecer? Não sei, mas eu acho que faz sentido. E acho que essa frase que o Scorpio falou é tipo, que eles estavam falando, o pai da Amora tava falando tipo, eu sei o que eu tenho que fazer porque eu já tenho, porque eu tô, já planejamos isso. Aí o Scorpio fala, eu vou com vocês. Aí ele, não, isso daí só pode ser brincadeira, né? Tipo, você não pode ir com nós. Aí eu acho que tem a ver com isso, mas eu não sei. Lembra que a Maid fez um vídeo antes de lançar o DPD-4 com a voz do pai da Amora e da Persephone falando, eu vou cumprir a minha promessa? Ok, a gente já sabe que
a promessa deles era soltar um ao outro. E eu acho que talvez a Laélia seja sim do mal, porque eles três estavam em Belária, né? Eles viveram em Belária. Tanto o pai da Glória preso no próprio trono dele, a Perséfone presa dentro de uma gaiola, e a Laélia, sei lá onde é que ela estava em Belária. Mesmo assim, os três estavam em Belária, né? Então, eles provavelmente devem ter uma amizade sim. E também, vocês perceberam esse negócio aqui? Que é isso? Só o pai da Amora que não tem, né? Porque é ele que tem o poder da sombra no ex. O que significa esse negócio? Não sabemos. E antes daquele caos todo acontecer, ele fala: amanhã eu vou precisar fazer algo que você talvez não entenda. Mas não se esqueça de qual é o meu verdadeiro sonho, beterrabinha. Ou seja, ele já sabia, né? Que... Bom, será que o Escorpio lembrava que ia lembrar de alguma coisa ruim sobre ela? E eu acho que não tem motivo pro Scorpio ter se juntado a ele só por querer o mal mesmo. Porque, cara, a gente leu 2 cadernos do Scorpio, nós cresceu com o Scorpio de todos os livros. E como assim, cara? Eu acho que eu conheço muito bem e eu sei que ele não seria tão burro assim. A não ser, olha, se eu acho, se for o Scorpio que eu conheço, ele fez isso pra proteger a Amora. Se for o Scorpio Bocó, ele não fez isso pra proteger a Amora e alguém sabotou a cabeça dele, porque ele ama ela demais, mesmo ela tendo traído ele, não traído, mas tendo mentido pra ele ama ela demais pra fazer uma maldade dessa. Então, eu acho que não faz sentido ele fazer isso, tipo, do nada e sem motivo nenhum, só porque quer destruir Fluente. Eu acho que não faz sentido. E também que, tipo, o Scorpio ter abraçado, tipo, de verdade, antes disso acontecer, é porque ele sabia que vai acontecer coisa ruim. E ok, que talvez até faça um pouco de sentido ele fazer isso, tipo, ele ser um bocó mesmo, porque ele odeia a Amora, porque, aliás, quando ele... Aquilo tudo que eles viveram, o Scorpio não tava lembrando que ela tinha mentido pra ele, né? Ele só lembrava dela, que ele amava ela, ele não lembrava que ele tinha ódio dela. E aí agora misturou, né? Então a gente não sabe. Mas eu acho que não, eu acho que ele, mesmo com ódio, eu acho que ele não seria capaz de fazer uma besteira dessas, mas sei lá. E como assim, sabe? Tipo, como assim a Sad não era a Sad? Como assim a Sad não tem cabelo daquele jeito? E mesmo assim, qual é o problema de mostrar o cabelo dela de verdade? Por que ela mentiu esse tempo todo? Por que será que ela mentiu esse tempo todo? Bom, eu pensei em um negócio muito nada a ver que eu espero muito que não seja, mas será que ela teve alguma doença, alguma coisa assim, tipo... Eu vou dar um exemplo bem ruim, mas câncer, por isso ela não tinha cabelo, vamos dizer assim. E por que ela escondeu a verdadeira forma? O que tem na verdadeira forma? Porque eu não vejo problema em esconder o cabelo, a não ser que tenha um significado por trás, né? E também percebam que de todos os corpos é o único que não tá sorrindo. Tipo, ele pode também não tá, tipo, meu Deus, coitada, mas ele é o único que parece estar mais, sei lá, frio e tentando não sei, tentando se controlar pra não mostrar emoção nenhuma, enquanto os outros tá tipo assim, tipo, eu te enganei, sua burra, kkk. Eu também amo o amor, o tanto de amor que tem nesse livro, aliás, essa cena aqui eu amei. Eu amo. Engraçado que a Perséfone, ela pode ter sido muito poderosa, a ponto de, tipo, conseguir apagar papéis, apagar documentos e tudo. Mas ela não foi tão poderosa a ponto de, tipo, cara, isso é mais uma prova que ele ama ela. Porque ela não, tipo, ela é muito poderosa, mas ela não conseguiu apagar o amor que ele tem por ela. Tipo, ela conseguiu apagar o amor da Stena que ela tem pela filha. Meu Deus, eu tô falando tudo errado. Mas o Scorpio com a Amora, ela não conseguiu. Como? Eu não sei, cara. Talvez porque eles se amem muito mesmo. E essa cena aqui tá absoluto cinema. E também, mano, se a Rainha Noturna gritou de dor, tipo,
enquanto um grito cheio de dor da rainha noturna ecoa por Lunária. Você tá imaginando quão pesado é uma mãe gritando de dor? Tipo, não de dor por tá, sei lá, apanhando assim, porque, né, o filho dela tá indo embora e provavelmente vai acontecer algo muito ruim pra ela tá gritando de dor. Provavelmente, talvez, essa reunião que eu falei, quando a Amora nasceu, será que a rainha noturna... Tipo, não, será que o Floreante... Não nada a ver com essa reunião, mas será que o Floreante previu o futuro e contou pra rainha noturna o que aconteceria se o Scorpio se juntasse? E será que é tão ruim a ponto dela gritar de dor por, tipo, toda a Lunária? É bem pesado. E também sobre o Floriane saber sobre a traição do Scorpio. Será que ele previu o futuro? Ou será que ele, sabe, estava espionando o Scorpio e o pai dela enquanto eles estavam planejando planos? Ou será que o Scorpio, sei lá, será que achou pistas ou alguma coisa? Mas como assim o Floriane sabia disso? E pera, se o Floriane sabia e não impediu de jeito nenhum, é porque tem que ser feito, né? Mesmo que seja muito ruim, é porque tem que ser feito. Então, ai, espero que o Scorpio não morra. Eu odeio a Persephone. Tipo, ela manipulou todo mundo. Independente se a Amora fosse procurar o pai dela ou não, a Persephone sairia ganhando. E mesmo quando ela achou o pai dela, a Persephone sairia ganhando. O único bom dela ter ido procurar o pai dela é porque, mesmo a Persephone tendo ganhado agora, ela pode, né, ter mais chance de ganhar da Persephone agora que ela fez do que se não, né? E também, se o pai da Amora é realmente do mal, então por que ele não só pegou a magia dela enquanto ele teve chance? Porque, tipo, ele teve muitas chances, mas mesmo assim ele se segurou pra não pegar. E foi isso, beijos. Espero que a minha teoria não esteja tão ruim assim. Eu espero que dê pra entender e que não esteja muito ruim. Obrigada por assistir até aqui.